Olá pessoal, hoje vamos conversar a respeito das aves. As aves são animais vertebrados que podem ser encontrados em todos os cantos do globo terrestre, desde regiões equatoriais até o frio polar, isso porque são capazes de controlar sua própria temperatura. As aves são bípedes e a forma dos pés está diretamente relacionada com o modo de vida de cada ave. Os pés têm diversas funções: caminhar ou correr, nadar, segurar presas, etc. Características gerais das aves. As aves são uma classe de vertebrados encontrados nos mais diversos tipos de habitat, desde regiões desérticas e até mesmo no frio polar. Possuem a capacidade de voar, não são todas que voam, mas a maioria tem essa capacidade porque seu corpo é bastante adaptado ao voo. São animais bípedes capazes de manter a temperatura do corpo constante. O Brasil é um dos países com maior variedade desses animais. Revestimento e proteção. Uma das características mais marcantes das aves é seu corpo ser revestido por penas. Uma pena é formada por um eixo flexível e leve de onde saem pequenos filamentos e destes saem outros filamentos menores ainda. As penas se prendem umas às outras através de ganchos bastante diminutos. Na região da cauda das aves há uma glândula que produz um óleo lubrificante em que a ave passa o bico e espalha esse óleo pelas penas do corpo, fazendo assim uma camada impermeabilizante e também diminuindo a resistência do ar. Essa característica é especialmente importante nas aves aquáticas, evitando que a água se misture às penas encharcando-as. Quais características as aves apresentam no corpo que facilita o seu voo? Durante sua evolução histórica, estes animais se adaptaram e aperfeiçoaram suas habilidades de voo, em função principalmente das seguintes características: formato aerodinâmico do corpo, redução do peso corporal, ausência de bexiga urinária e fezes semissólidas, ossos pneumáticos que apresentam câmaras de ar internas e são ocos, reduzindo seu peso, presença de sacos aéreos com a função de ventilar ar para os pulmões, garantindo constante fluxo de ar rico em oxigênio, presença de quilha, que é o osso interno presente no peito das aves, que se prendem aos músculos para o batimento das asas. Voo. O voo é uma importante adaptação das aves que lhes permite habitar diversos ambientes, fugir dos predadores, buscar novas fontes de alimentos, aumentar o campo visual, realizar migrações quando as condições ambientais se tornam desfavoráveis, como no período de inverno. A capacidade de voar que as aves apresentam podem ser divididas em carinatas e ratitas, ou seja, em aves que perderam a capacidade de voar e aves que podem voar. Ratitas são as aves que não possuem carena ou quilha no osso externo e por isso não podem voar. É o caso do avestruz e da ema, por exemplo. A ave neozelandesa que vi também é ratita e é a única ave sem asas. Carinatas é a maioria entre as aves, elas possuem carena e podem voar. Mais da metade desse grupo são da ordem Passeriforme, conhecida popularmente como passarinhos. Entre as ordens mais conhecidas além dos passeriformes, estão os falconiformes, columbiformes, psittaciformes, apodiformes e anseriformes. Canto. Outra característica das aves é o canto, gerado por um órgão fonador, que é a siringe. O canto pode servir como elemento de comunicação, envolvendo atração sexual, advertência, demarcação de território, dentre outros. São animais ovíparos. Em muitos casos são preparados ninhos para que o ovo possa se desenvolver. Esses ovos são muito semelhantes aos dos répteis, entretanto, as aves cuidam dos ovos e os répteis, com algumas exceções, não cuidam de seus ovos. O ninho do pássaro é um lugar onde um pássaro põe seus ovos. Os pássaros usam ninhos para proteger os ovos e filhotes dos predadores e intempéries. Para minimizar a predação, as aves podem usar ou construir ninhos que são inacessíveis, escondidos ou camuflados. Ninhos também pode ajudar a manter os ovos e filhotes quentes. Ninho das aves. Função. O ninho tem como função principal a proteção dos ovos e das crias, quer das condições atmosféricas desfavoráveis, quer de inimigos naturais. As aves cujas crias nascem no estado de desenvolvimento avançado e que abandonam muito cedo o ninho, constroem-no sem demasiados cuidados, no solo ou em alguma plataforma rochosa. Se as crias nascem praticamente no estado embrionário e permanecem durante muito tempo no ninho, necessitam de uma melhor proteção. Algumas procuram cavidades naturais enquanto outras constroem os ninhos com materiais bons isolantes térmicos. Muitas vezes procuram sítios de difícil acesso em árvores altas ou paredes escarpadas nas rochas. Os hábitos alimentares das aves evoluíram para se adaptar à incrível diversidade de ambientes e estilos de vida desses animais.
Eles comem de tudo, de insetos minúsculos a mamíferos e peixes, e algumas espécies, como os urubus, se alimentam basicamente de carcaças de grandes animais mortos. Por causa dessa dieta variada, as aves desenvolveram muitas adaptações físicas que as ajudam a caçar seu alimento predileto. Seus bicos, em particular, variam bastante em forma, tamanho e força, dependendo de sua alimentação. Algumas aves, como os corvos, têm bicos projetados para diversos usos em uma dieta onívora, permitindo que eles comam de tudo, de frutas e sementes a insetos, peixes, carne putrefata e pequenos mamíferos. Aves de pequeno porte que comem sementes, como os tentilhões, têm bicos curtos, cunicos e compactos, que os ajudam a quebrar sementes. Pássaros carnívoros, como abutres e corujas, têm bicos curvos e afiados para rasgar carne. Comedores de peixe, como as garças e mergulhões, possuem bicos pontudos para fisgar os peixes. E muitos patos e gansos têm bicos achatados para agarrar algas e pequenos invertebrados nos lagos onde vivem. Algumas dessas adaptações são particularmente raras. O beija-flor, por exemplo, tem um bico bastante longo e fino e uma língua alongada, que ele usa para procurar o néctar das regiões internas das flores. Nos flamingos, que se alimentam na água com a cabeça para baixo, a parte inferior do bico se tornou muito maior que a superior, uma inversão direta do padrão comum dos pássaros. O bico enorme do pelicano trabalha junto com o enorme papo em sua garganta para agir como uma rede altamente eficiente para pegar peixes e anfíbios. Talvez as adaptações mais incríveis pertençam aos tucanos, que são equipados com bicos coloridos em forma de tesoura, para cortar frutas e grãos. Curiosidades sobre as aves. Algumas aves transmitem doenças aos seres humanos. As fezes dos pombos transmitem histoplasmose, criptococose, meningite fúngica e salmonelose. As fezes do papagaio transmitem pistacose, pneumonia atípica. Nas florestas da Austrália e da Nova Guiné, vive o casuar, ave que tem a altura de uma pessoa adulta. Apresenta uma crista óssea, que o ajuda a abrir caminho na floresta. Quando acuado, pode dar coices e causar ferimentos graves. O peso dos ossos de um albatroz, ave cuja envergadura das asas de um adulto é superior a 3 metros, é menor que o peso de suas penas. Procure saber mais sobre as aves. Até breve. www.todamateria.com.br www.portalsalfrancisco.com.br ambientes.ambientebrasil.com.br planetabiologia.com